Bom dia, eu sou Felipe Pinheiro Dias e junto com o Matheus Germano a gente vai falar um pouco sobre as 5 regras de ouro da negociação. E o que basicamente são as 5 regras? São 5 princípios que, se seguidos, a gente tem grandes chances de ter uma negociação saudável e que seja muito boa para ambos os lados. Bom, agora falando sobre a primeira regra é uma regra de preparação. Então a gente tem que entender bem o nosso problema, porque a partir disso a gente consegue saber qual que é a melhor decisão a ser tomada e a gente também vai saber as alternativas de caminhos para a gente seguir para resolver esse problema. A gente também tem que compreender bem os interesses da negociação de ambas as partes da negociação, porque geralmente uma negociação tem que ser benéfica para ambos os lados. Isso também entra no próximo tópico, já que o próximo tópico fala sobre o que a gente tem que definir o que a gente vai pedir e oferecer. Porque, como eu acabei de falar, não adianta eu tentar pedir mais e oferecer menos, porque assim eu vou estar ganhando e a outra parte vai estar perdendo. Isso entra em algumas estratégias de negociação que vão ser mais discutidas no terceiro passo, na terceira regra. E também é muito importante a gente criar um leque de opções, porque assim a gente consegue saber quais são as melhores opções para a gente e assim a gente consegue criar uma vantagem na nossa negociação, já que se a gente souber as melhores opções, a gente pode criar uma pressão para outra parte meio que se adaptar ao que a gente precisa e que a gente quer. Bom, falando um pouquinho mais sobre nossa segunda regra, que é analise o chamado campo de força, o que essa regra fala? Ela parte de um pensamento que, a partir do momento de qual parte, a parte que tiver mais informação e saber lidar melhor com o tempo, vai ter mais poder na negociação. Por que isso acontece? Porque, em primeiro lugar, se essa parte ela tiver mais informação, isso quer dizer que que ela detém mais conhecimento sobre o mercado. Então, isso pode ter grande influência na hora da negociação com a outra parte. E o tempo, porque geralmente o tempo de negociação é dado, é acordado entre as partes. E se você não souber otimizar ao máximo esse tempo para você tomar a decisão correta ou a melhor decisão possível naquele momento, você pode acabar tendo pressa e se precipitando na sua decisão. Então isso é uma parte de grande importância na hora da negociação. E agora eu vou falar um pouco sobre a terceira regra de ouro. Defina sua estratégia de negociação. Essa regra consiste basicamente em definir sua postura dentro da negociação, visando o objetivo. Existem vários tipos, mas eu vou falar sobre dois deles: o competitivo e o colaborativo. O competitivo quer obter vantagem em relação à outra parte, sendo uma competição mesmo. E nesse caso, uma das partes sairá perdendo. Já o colaborativo quer buscar uma solução comum para os dois lados. Neste caso, é benéfico para ambas as partes. Agora, falando um pouco sobre a quarta regra, defina o BATNA e o ZAP. Ela consiste em definir esses dois índices. O ZAP, zona de acordo possível, é o intervalo entre o menor preço que o vendedor pode cobrar e o maior preço que o comprador se dispõe a pagar. Ou seja, esse índice define o intervalo ideal de preços para realizar o acordo. É importante defini-lo antes da negociação, para você poder se preparar para todas as jogadas e proposta de preço da outra parte da negociação. O BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, ou melhor alternativa para um acordo negociado, é um índice que define os parâmetros para analisar se a negociação vale a pena ou não. Alguns desses parâmetros são prazo, garantia, FAT e muitos outros. Este índice ele é feito com base nas informações coletadas e deve ser feito antes da negociação. Um detalhe importante é que as negociações sempre serão diferentes, portanto, o mesmo BATNA não funcionará sempre. É importante fazê-lo em cada situação diferente, para ter uma noção melhor da negociação e conseguir alcançar seu objetivo. Agora eu vou falar sobre a última regra, resolvendo impasses, ou seja, problemas. Caso alguma coisa dê de errado na negociação,
é bom ter um planejamento com algumas possíveis ações, para saber a hora de recuar ou tentar fazer um acordo. Um desses acordos pode ser o compartilhamento de riscos ou prejuízos, que deixa o peso da proposta equilibrado para ambas as partes. Outra ação possível é pedir pausas. Essas pausas podem possibilitar uma outra perspectiva do acordo, gerando uma negociação mais efetiva e equilibrada para ambas as partes.